No verão de 1945, os aliados destroem o Japão por completo. Nos espalhamos por todas as direções e gritamos: eles estão vindo! Uma invasão por terra parece iminente. O maior ataque anfíbio da história humana. Conhecíamos as praias e tínhamos a ordem de ataque. Mas uma bomba mudaria tudo. As pessoas se jogavam, pegando fogo. Algumas lembranças nunca irão desaparecer. Eu vi o colapso da nossa nação. E nenhum sobrevivente jamais esquecerá. Minha mãe achou que eu estava morto. Ouça as vozes e sinta o combate. Nós decolávamos à luz do dia e jogávamos panfletos dizendo: recomendamos que evacuem sua cidade, porque estaremos chegando no domingo à tarde às 2 horas para destruir tudo. Em março de 1945, o general Kurt LeMay deixou Tóquio aterrorizada, utilizando pela primeira vez na história bombas de napalm em larga escala. O primeiro bombardeio em Tóquio atingiu mais de 41 quilômetros quadrados da cidade. LeMay ficou em êxtase e ele ordenou mais dessas missões imediatamente. LeMay atacaria qualquer lugar que tivesse uma indústria bélica. Em questão de meses, a América lança bombas sobre 67 cidades japonesas. Alimentadas por madeira e por vento, as chamas varrem o Japão como água. Minha mãe, com meu irmãozinho nas costas e com os pés já em carne viva por causa do vento, acabou sendo tragada pelas chamas. Essas bombas americanas mataram cerca de 500 mil de pessoas. LeMay, pessoalmente, filma os estragos. Essas imagens nunca haviam sido transmitidas. Em determinados lugares, apenas pontes ficaram para trás, fazendo a ligação entre bairros que não mais existiam. Suponho que, se eu tivesse perdido a guerra, eu teria sido julgado como criminoso de guerra. Mas toda guerra é imoral. Se deixar isso incomodar você, você não é um bom soldado. Filmagens japonesas mostram a pressa para a evacuação. Salas de aula inteiras e crianças migram das cidades para o campo. Mas elas não escapam do medo. Em 1945, já não tínhamos mais tantas aulas. O que mais fazíamos era cavar uma vala antitanques num canto do pátio da escola. O Japão está cada vez mais desesperado. Os Estados Unidos começam a fechar o cerco. Em junho, tínhamos acabado de aniquilar qualquer oposição com ataques aéreos ou terrestres. O Japão leva seus últimos aviões e pilotos para enfrentar os aliados em verdadeiras brigas de cães. Essas batalhas costumavam acontecer em pleno Pacífico. Agora elas já chegaram ao Japão.
Logo, os japoneses começam a ficar sem combustível. Nós víamos campos de pouso inteiros repletos de aviões. Mas não havia um que pudesse decolar. Os japoneses estavam completamente sem combustível. Era possível encontrar um navio cargueiro com 2 ou 3 tambores de combustível em alguma ilha remota, tentando voltar ao continente. O Império Japonês já está ofegante. No entanto, não há sinal de rendição. Os aliados começam a planejar o impensável. Nós tínhamos planos para pousar no Japão. Conhecíamos as praias e tínhamos a ordem de ataque. Nossas 6 divisões da Marinha iriam pousar durante o ataque. Seríamos seguidos por 32 divisões do Exército, incluindo a de MacArthur. Este seria o maior ataque anfíbio na história da guerra. Nome da ofensiva: Operação Downfall. Todos iriam embarcar em 70 divisões para sair da Europa e navegar diretamente para lá. A estimativa dessa força de invasão é de quase 2 milhões de homens. Os idealizadores presumem que a batalha se estenderia até 47. Depois dos traços de destruição deixados em Okinawa algumas semanas antes, a maioria dos fuzileiros navais não duvidava dessa terrível previsão. Sabíamos que ali tinha coisa. Todos aqueles ataques gigantescos em Okinawa aconteceram em 4 meses. E eles tinham muito tempo para preparar Tóquio. Um oficial nos disse que estaríamos no grupo de ataque. Ele disse: olhe para a direita e olhe para a esquerda. Uma semana depois de chegarmos à praia, um de vocês estará morto. Esse sabia mexer com a moral. Mas o presidente Harry Truman consideraria uma opção diferente. No meio do nada, no Novo México, cientistas se preparam para içar um globo de aço em uma torre de andaimes. É o primeiro dispositivo nuclear do mundo. Eles levantam com cuidado, sabendo que se ele cair, isso transformaria todos em pó. Caso aquilo funcionasse. Este é o momento da verdade para o Projeto Manhattan, o teste do Trinity. Depois de prendê-lo na torre, os cientistas se afastam a mais de 30 quilômetros dali. Logo, eles ligam o interruptor. Era como estar no fundo de um oceano de luz. Nós fomos banhados de todas as direções. Nós sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram. Outras choraram. Mas a maioria ficou em silêncio. Nisso, um dos colegas de Oppenheimer vira para ele e diz: agora somos todos uns bastardos. O Trinity foi o teste de uma bomba frágil com um poder desconhecido, realizado num terreno com um deserto vazio. Depois disso, eles precisavam descobrir como lançar um desses de um avião em movimento. Apenas alguns poucos seres humanos testemunham a era atômica. Para todos os outros, a Guerra do Pacífico ainda se parece com isto.
A China havia parado de ser uma fornecedora dos aliados desde o início da guerra. O Japão controla a estrada da Birmânia, sufocando a China no território aliado. Como solução alternativa, os americanos tentam voar com suprimentos sobre a cordilheira do Himalaia. Também tentam enviar agentes secretos através do Tibete, a fim de ficar ao lado de um Dalai Lama de 7 anos de idade. Por fim, recorrem à engenharia. Os aliados tentam contornar o bloqueio japonês com uma nova estrada, saindo da cidade indiana de Ledo. A selva não é um lugar fácil para se fazer um desvio. Foi complicado. Nós fomos designados para o começo dela, que nós chamamos de Portão do Inferno. A partir dali, eles lentamente abrem uma nova faixa de estrada, por mais de 740 quilômetros. Usamos todas as ferramentas imagináveis que tinham para remover a terra. Os operários a apelidam de a Grande Serpente, já que ela picava cada homem que trabalhava nela. Eu perdi uns 25 quilos trabalhando lá. A pressa e o calor me faziam mal. Mas o esforço valeu a pena. Um fluxo de suprimentos começa a seguir para a China. Agora, a pressão sobre o Japão parece estar vindo de todas as direções. A Birmânia agora pode permanecer firme com os aliados. As tropas japonesas se dissolvem na selva, isoladas e abandonadas. Aqui, a liberdade é um alívio. No oeste americano, ela é meio amarga. Desde 1942, mais de 100 mil nipo-americanos foram forçados a ir para campos de concentração. As crianças cresciam como prisioneiras. Quando cheguei no acampamento, eu era adolescente. Meu diploma era do Bureau de Relações com a Índia. Os temores que os colocam aqui não se materializaram. Eles não se tornaram espiões nem sabotadores. Em vez disso, eles silenciosamente mostraram o quão americanos eles de fato eram. Portanto, mesmo com a guerra se aproximando, os Estados Unidos abriam os portões. Aquilo foi um divisor de águas em nossas vidas. Foi antes do campo e depois do campo. Roberta e Takeo Shiroma teriam que começar do zero. Meus pais perderam tudo que tinham. É como se tivessem virado imigrantes mais uma vez, partindo com algumas malas para um país cujos princípios elevados não se aplicavam a eles. Muitos americanos não os querem de volta. Um senador sugere que todos sejam deportados para o Japão. Os jornais da costa oeste criticam o que eles chamam de problema japonês da Califórnia. Meu pai não arrumou emprego. Eles disseram, você já olhou para sua cara? Não podemos te contratar. Alguns até preferem os campos de concentração, mesmo podendo ser livres. Mas os Shiromas tentam dar ouvidos à sabedoria de seu lar ancestral. Há um ditado que ouvimos o tempo todo. É assim, Shigata Ganai. Significa, isso é inevitável. É uma coisa que acontece e você aceita. Isso seria mais fácil para alguns do que outros. Em outro deserto do oeste americano, equipes de B-29 se preparam para a inspeção. Nos disseram que estávamos em um uniforme que poderia acabar com a guerra. Nisso, eles se preparam para um jogo arriscado de prática de tiro ao alvo. O teste da Trinity inaugura a era atômica. Mas ninguém sabia como lançar uma bomba tão grande de um avião.
Portanto, os B-29s decolam com bombas falsas chamadas de abóboras para serem lançadas no deserto. Acho que eles podaram os arbustos para que pudéssemos ver o alvo. De quase 9 quilômetros de altura, as bombas são lançadas. No chão, especialistas observam a dinâmica da bomba. As primeiras caíram. Depois mudaram as barbatanas da cauda. O pessoal de Los Alamos estava lá embaixo cronometrando quanto tempo elas levariam para cair. Alguém brincou dizendo que elas caíam no centro do alvo porque sentiam que aquele era o lugar mais seguro. Não era um alvo complicado. Mas com a bomba real, isso não importaria. No dia 5 de agosto, outra equipe aérea se prepara para um ataque contra o Japão. E isso já está se tornando uma rotina. Este é o 345º Grupo de Bombardeios, apelidado de Apaches do Ar. Eles estão sobre Leshima, uma pequena ilha em Okinawa, que virou uma base aérea movimentada. O alvo é a cidade de Tarumizu, a quase 700 quilômetros de distância. O próprio capitão John Hanna filma a ação. Com o Japão incapaz de montar uma defesa ágil, o avião de Hanna pode fazer o que quiser. Eles atacam uma fábrica costeira que faz aviões suicidas propelidos por foguetes. E bombardeiam casas próximas dali para prejudicar tanto os trabalhadores quanto o seu local de trabalho. O grupo de bombardeio retorna à base apenas com alguns arranhões da artilharia antiaérea. Tarumizu está destruída. O ataque de hoje envolveu 325 aviões e milhares de bombas. Amanhã, usarão apenas uma. A jovem Yamaoka Michiko está a caminho do centro de Hiroshima. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Saí de casa por volta das 7h45. Da ilha de Tinian, o coronel Paul Tibbets está a caminho do Japão. Tínhamos criado uma sensação de falsa segurança nos japoneses. Durante uma semana, eu mandei um único avião sobrevoar os alvos. Queria que pensassem que éramos só aviões de reconhecimento. Eu não estava com medo quando os aviões B-29 voaram por lá. Eu olhei para cima para identificá-los. E foi aí que aconteceu. Nem fez barulho. Eu só vi um colorido. Eu só me lembro do meu corpo flutuando no ar. Eu não sei o quão longe eu fui lançada. Eu tentava dizer alguma coisa, mas a minha voz não saía. Eu disse para mim mesma:
Adeus, mãe. Abaixo da nuvem em forma de cogumelo, tudo estava preto e em ebulição, como uma panela de alcatrão no fogo. O fogo saía de dentro daqueles clarões. Ninguém parecia mais um ser humano. As pessoas não gritavam. Elas se jogavam, pegando fogo. Depois daquilo, sobrevoamos o mar e voltamos para casa. Foi um voo tranquilo. Eu não tive a capacidade de visualizar o que aquilo foi, de verdade. Não havia medida, nem escala, para julgar aquela coisa. Enquanto Tibete se prepara para receber uma medalha, rumores se espalham sobre os estragos em Hiroshima. O pessoal chegou com os olhos arregalados e perguntando: Jesus, isso é verdade? Alguns dias depois, os americanos preparam uma outra bomba atômica ainda maior, tanto em tamanho quanto em poder. Eles a chamam de Fat Man. Dentro dela há um pedaço de plutônio do tamanho de uma bola de futebol. Eles soltam as costuras para manter a umidade longe dos delicados componentes internos. Desde que a bomba atingiu Hiroshima, o Japão não enviou nenhuma mensagem ao mundo exterior. Tudo é silêncio. Como se estivessem em choque. Os americanos carregam a Fat Man e partem para o próximo alvo, a cidade de Kokura. Quando os B-29 chegam, Kokura estava inacessível, devido a nuvens e à fumaça das cidades em chamas. Eles partem para o alvo secundário. Um detento escocês está em um campo de prisioneiros nas proximidades. Eu vi um avião passando. 2 minutos depois, ouvi um estrondo monstruoso, vindo de Nagasaki. O vento era tão forte que quase me derrubou. O Japão não tem certeza do que o atingiu. Os Estados Unidos não têm certeza do que eles lançaram. Apenas aqueles debaixo da nuvem de cogumelo é que sabem. Mas o mundo logo descobriria. No dia seguinte, os japoneses contatam os suíços, que passam mensagens aos americanos, mesmo com suas tropas preparando mais ataques. Enquanto isso, a União Soviética invade a Manchúria, abrindo outra frente para minar a defesa do Japão. Os dias passam enquanto cada lado delibera, interpreta e negocia. Os bombardeios continuam. No dia 13 de agosto, 1000 aviões cargueiros fazem seu mergulho final em Tóquio.
Em 1942, isso seria impossível. Agora, é irreversível. Uma gravação áspera de uma voz estranha corre pelas ondas de telecomunicações japonesas. É o Imperador Hirohito. Reverenciado como uma figura distante e divinizada, ele nunca tinha se dirigido ao público até agora. Decidimos implementar uma solução para a situação atual, recorrendo a uma medida extraordinária. Ele usa um dialeto japonês arcaico que poucas pessoas entendem. Mas logo a notícia fica clara. O Japão se rende. O mundo fica boquiaberto em um momento de descrença. Notícias de Tóquio. O imperador Hirohito aceitou os termos de rendição que foram propostos. E logo respira aliviado. Navios da Marinha que iam para o Japão começam a voltar. Nosso navio estava carregado, totalmente carregado para a invasão. Recebemos a mensagem. Eu corri até a ponte onde um amigo meu estava como sinaleiro. Ele sinalizou: a guerra acabou. E o capitão anunciou: é contra as regras da Marinha, mas todo mundo pode descer até a copa e pegar 2 latinhas de cerveja. Por todo o Pacífico, os homens escalados para a última invasão recebem a notícia de suas vidas. Garanto que houve muito alívio. Não sei quantos de nós sobreviveriam à invasão ao Japão, mas não seriam muitos. Nas Filipinas, a notícia começa a se espalhar. O recruta Dan Hocklin filma uma nação então ajoelhada que começa a se levantar. De todos os cantos daquele império caído, os japoneses que lutavam nas sombras finalmente emergem à luz do dia. Eles começaram a chegar e a abaixar seus rifles. Esse era o fim para eles. Nós fomos do céu ao inferno, da noite para o dia. Homens que passaram os últimos 3 anos e meio tentando aniquilar uns aos outros, agora estão frente a frente. Os japoneses vinham das florestas e nos entregaram suas armas. Claro que nossos oficiais ficaram com as boas. Na China, as tropas japonesas são levadas para vagões. Um começo desmoralizante para uma longa jornada de volta para casa. Eu vi o colapso da nossa nação. Foi muito pior do que morrer. No Japão, há choque e vergonha. Ninguém jamais pensou que o Japão iria perder. Desde seus primórdios no 1º século, nunca se soube de uma ocupação estrangeira. O orgulho do império se desintegra numa nuvem de medo. Eles chegam em aviões brancos.
A cor da rendição, por insistência do general MacArthur. Ele não quer correr o risco de confundir ninguém. O sol nascente foi substituído por uma cruz verde. A delegação japonesa aparece. Eles acabam de desembarcar nas Filipinas para se encontrar com MacArthur. O futuro do Japão está agora em negociação. MacArthur recebe aliados de todos os níveis. Uma horda global de uniformes militares marcha Manila adentro. Eles vão conversar a noite toda, em cima de mapas e documentos traduzidos às pressas. E eles estabelecem uma data para concluir formalmente a Guerra do Pacífico. Um longínquo Monte Fuji adorna a Baía de Tóquio. Para aquelas milhares de pessoas a bordo do USS Missouri, o foco está sobre um homem. O agora supremo comandante das potências aliadas. Não recebi nenhuma instrução quanto ao que dizer ou o que fazer. Eu estava sozinho, em cima daquele navio, apenas com Deus e minha própria consciência para me guiar. MacArthur está à frente da delegação japonesa e proclama sua reivindicação. Eu anuncio meu firme propósito de prosseguir com o cumprimento de minhas responsabilidades como justiça e tolerância para assegurar que os termos de rendição sejam total, pronta e fielmente cumpridos. Finalmente, na calmaria da brisa do mar, a interminável contenda da Guerra do Pacífico cessa, com as rubricas e assinaturas solenes. A cerimônia termina com um barulho feroz. Uma esquadrilha de quase 500 B-29. Agora, os lados precisam viabilizar uma mudança repentina, do combate à cooperação. A paz duradoura no Pacífico está em jogo. Algumas semanas antes, este era o plano. Um ataque com força total ao exército enfraquecido de um império de 2000 anos. Mas agora, os aliados chegam desarmados. Nós não tínhamos munição. O MacArthur não queria nenhum incidente. Nem um incidente. Milhares de tropas desembarcam no solo de seu inimigo jurado. Sem disparos. Sem fugas. Sem mortes. Os japoneses começam a se desarmar sob supervisão dos aliados. Os americanos olham diretamente para as garras do que os aguardava. Desde a costa até Tóquio, todos os espaços estavam entrincheirados e barricados com túneis e cavernas. Teria sido um banho de sangue. Os americanos estão fascinados com a perspectiva oposta da guerra. Eles brincam com armas que antes eram apontadas para eles. E encontram um navio japonês com aviões aliados pintados na lateral. Uma espécie de cola. Um deles resolve entrar num submarino japonês. Certeza que eles nos odiavam. Mas alguns tentavam forçar um tipo de amizade incipiente. Como se, lá no fundo, eles entendessem que éramos humanos.
assim como eles. Os vencedores agora estão totalmente em terra. Em seguida, chegam os vencidos. Sete milhões de japoneses se espalharam pela Ásia e pelo Pacífico, lutando pela terra natal de suas lembranças. Alguns estão desaparecidos há anos, sem a menor ideia do que sua nação suportou. Máscaras faciais e um pouco de inseticida evitam a importação de doenças. Mas não há cura para o choque da derrota. Os cidadãos japoneses imaginavam seus inimigos como bárbaros implacáveis. Agora, as tropas estrangeiras caminham entre eles. Eles viraram as costas para nós e abaixaram a cabeça. Eu perguntei ao intérprete, o que estão fazendo? Ele disse, esse é o sinal de submissão. Além de bombardear, os aliados levaram a fome para o Japão. Agora, eles descarregam rações do exército. Não pretendíamos alimentá-los para sempre. Precisávamos apenas tornar o Japão o mais autossuficiente e humano possível. Essa é uma tarefa complicada. Boa parte do Japão simplesmente não existe mais. Metade de Tóquio sumiu. Quilômetro atrás de quilômetro, o país parece uma floresta praticamente desmatada. A reconstrução era uma tarefa muito intensa para que muitos entendessem. Mas eles colocaram mãos à obra, com picaretas, pás e mãos limpas. Em duas cidades a coisa era pior. Nós voamos diretamente sobre Nagasaki. Do ponto do impacto, tudo estava completamente destruído em todas as direções. Nós fomos até Hiroshima. Era inimaginável. Não havia nada por quilômetros. Não sobrou nada. A cidade foi destruída até a última calçada. Mas o impacto duradouro da bomba não está nos destroços de prédios de concreto. Está nas cicatrizes da mente e do corpo. Dentro dos hospitais, há ferimentos que ultrapassam a capacidade de qualquer um. Qualquer pessoa no raio de 1 quilômetro foi instantaneamente queimada. A 3 quilômetros, a pele das pessoas pegou fogo espontaneamente. A jovem Yamaoka Michiko de Hiroshima sobrevive. Mas tem que suportar as consequências. As pessoas jogavam pedra em mim e me chamavam de monstro. Uma vez a minha mãe tentou me estrangular até a morte. Se uma menina tem um rosto diferente de tudo, de todos, eu entendo que até mesmo uma mãe possa querer matar a própria filha. Em Hiroshima, poucas famílias ficam intactas.
Os enlutados lamentam em cemitérios superlotados. Ninguém sabe quando ou se um novo Japão irá emergir dessa sombra atômica. Esperamos esse momento vários anos. E sonhávamos que um dia ele poderia chegar. Mas não sabíamos que seria assim. 140 mil prisioneiros de guerra dos aliados dão os primeiros passos em direção ao seu lar. De um campo de prisioneiros na Tailândia, eles embarcam em voos para o Vietnã. E são acomodados em um hotel antigo em Saigon, que para eles parece de luxo. Em Singapura, soldados da Índia saem do cativeiro. Tropas americanas saúdam sua liberdade. Nas Filipinas, o Japão chama seus 90 mil prisioneiros de guerra de hóspedes do Império. Agora, eles pegam carona e entram em comboios, que os levam para longe do desespero, rumo à esperança. No próprio Japão, 36 mil prisioneiros de guerra têm enfrentado trevas e ruína. Nós tivemos que carregar 90% deles em macas. Os ossos de alguns estavam atravessando a pele. Os ex-prisioneiros inundam as ruas, saboreando os primeiros goles da liberdade. E fazendo fila nas barracas de comida à vontade. Eles iniciam a longa viagem para casa, tendo sorte de estarem vivos. Mais de um quarto dos prisioneiros de guerra ocidentais dos aliados morreram em cativeiro. O Japão planejava executar o restante. Todos esses homens, assim que a invasão de terra começasse. Alguns cavaram suas próprias valas comuns. Falávamos do que íamos fazer quando chegássemos em casa. De quem nós mais queríamos ver. E como nenhum problema da vida normal iria nos incomodar de novo. Não depois de tudo que passamos. Nós pegamos mais de 1000 ex-prisioneiros de guerra. O navio estava abarrotado. Mas ninguém reclamava. Nós estávamos indo para casa. Eles ansiavam por suas famílias. Minha mãe achou que eu estava morto. Quando eu estava no Havaí, eu liguei para ela e disse que eu estava bem. Aí fui tomar uma no bar e ver a galera. Eles ansiavam pelo cotidiano. Quando chegamos a São Francisco, as pessoas jogavam flores. Tinha uma faixa enorme que dizia: "Bem-vindos ao lar". Eles ansiavam por comida caseira. Em Tarawa, não tinha nada além de abacaxi em calda e salsicha em conserva. Eu comi tanta salsicha que daria para fazer uma corda até a minha casa. E por fim, eles ansiavam pela normalidade. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi correr para uma loja de departamentos. Eu comprei roupas de civil, um terno completo, da cabeça aos pés. E eu vesti ali mesmo. Acho que eu não devia falar isso, mas eu peguei o meu uniforme e joguei na lata de lixo e saí correndo. Foi um dos meus dias mais felizes.
Os trens estavam correndo. Os bondes estavam correndo. Os japoneses estavam muito ocupados. Um novo Japão começa a surgir dos escombros. MacArthur conduz a ocupação sem aparecer como um dominador. Eu recomendei ao povo japonês que buscasse uma mescla saudável entre o melhor deles e o nosso melhor. Ele estabelece liberdades civis, além de liberdades religiosas, que vão além das tradições enraizadas do shintoísmo e do budismo. Ele também inunda o país com 10 milhões de bíblias gratuitas. O beisebol já é um passatempo que os dois países gostam. Vídeos amadores de MacArthur mostram sua esposa Jean assistindo a uma partida no Japão. Certa feita, ela até fez o primeiro arremesso. A USO faz um evento de encerramento, com Dan Kane se apresentando para as tropas de ocupação. As feiras ficam movimentadas. As pessoas ficam mais amigáveis. Uma nova abertura lentamente floresce. MacArthur permite que Hirohito se mantenha no trono. Ele sai da reclusão e se torna uma figura pública. Crianças que não ousavam olhá-lo nos olhos agora o cercam com vivas. Aqui, ele faz a primeira visita a Hiroshima para homenagear as vítimas da bomba. 7 de dezembro de 1947. Exatamente 6 anos após o ataque a Pearl Harbor ter provocado a Guerra do Pacífico. Japão, a terra do Monte Fuji, é um dos países mais interessantes para se visitar. Para ajudar na reconstrução, os Estados Unidos começam a incentivar o turismo ao país, que acaba de derrotar. O turismo proporciona capital e intercâmbio cultural. Duas coisas que, segundo eles, integrariam o Japão à família das nações livres. Filmes de viagem prometem uma terra exótica para olhos e ouvidos. Porém, com toques ocidentais o bastante para atrair os mais receosos. O turismo é a nova propaganda pós-guerra. A mensagem pode parecer embelezada, mas alude ao que se esperava. Das margens de um vasto oceano e das cinzas de seu grande cataclismo, novas gerações irão transpor a grande divisória do Pacífico. Mas para esta geração, esse oceano nunca mais será pacífico. Eu me pergunto, o que é a guerra? Eu me pergunto, por que fizemos isso? Não estou falando de vitória ou derrota. Eu estou simplesmente arrasado por aqueles que morreram. Não importa o quanto você seja enaltecido, se você morre, acabou. As pessoas sempre dizem que tal filme foi realista. Ou que tal filme não foi. Não se reproduz a guerra em um filme.
O odor pungente de corpos em decomposição. O barulho constante de armas automáticas. O suspense da espera. E o impacto dos projéteis de artilharia lançados. Os gritos dos feridos e moribundos. O cheiro sufocante de pólvora. Não dá para reproduzir isso em um filme.